Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que grandes leitores falam de livros que os marcaram indelevelmente por razões que tentamos descortinar em meia hora de conversa. Após um intervalo que coincidiu quase dia por dia com os 3 meses do verão, estamos de volta ao nosso ritmo do costume, com um programa semanal, sempre às segundas-feiras. Para o regresso, escolhemos receber Rodrigo Magalhães, um convidado tão discreto, que resume a informação biográfica que consta da badana dos seus livros a 3 frases mínimas. Estas: Rodrigo Magalhães nasceu em 1975, é livreiro, vive em Lisboa. Na verdade, talvez não seja preciso saber mais do que isto. Estreou-se em 2013 com Cinerama Peruana e é um dos destaques da rentrée literária em Portugal com o romance Os Corpos, ambos editados pela Quetzal. Olá, Rodrigo, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, obrigado pelo convite. Curiosamente, tu levaste à letra o nosso convite e trouxeste 3 livros de bolso. Trouxe 3 livros de bolso, mas foi por acaso, porque só depois é que li o título do programa com atenção e pensei, uau, 3 livros de bolso, perfeito. Sim, eu gosto muito de livros de bolso, eu ando muito a pé. E gosto muito de ter um livro para me acompanhar, para parar e fazer umas pequenas leituras. E, o livro de bolso acho que é o meu formato favorito, embora alguns dos livros que eu gosto mais não existem em livro de bolso, logo não tenho essa possibilidade. Vamos começar pelo primeiro, O Bebedor Noturno, do Herbert Weller, que foi a tua primeira escolha. E que é um livro não propriamente de traduções, mas de poemas mudados para português, que é uma ideia... É uma coisa diferente. De uma tradução, não é? Mas eu gosto muito do Herberto, acho que é impossível não se gostar do Herberto. Em primeiro lugar, o que eu gosto nestes poemas é que sente-se a voz poética do Herberto por trás de cada uma destas versões. E isso é uma coisa que me interessa, porque aquele magma poético do Herberto, aquela espécie de lava, não é? Uma coisa violenta, quase primal, pode ser enraizado também nesta tradição poética. Em várias tradições, porque vai buscar aos ameríndios, aos maias, aos esquimós. Aos esquimós, que eu não imaginava que escreviam poemas esquimós, mas a linguagem poética é universal e transversal. Não é? E é um lado quase xamânico, não é? De ir buscar uma espécie de magia qualquer do mundo, não é? Há um lado telúrico, magia profunda, porque também tem a ver com a ligação dos povos à terra. E isso encontra-se depois no Herberto, mesmo ele vivendo na contemporaneidade. Encontras ainda esse lado xamânico, esse lado quase do velho da montanha. E também sentes que os poemas podiam ser mesmo só dele, não é? Sem dúvida nenhuma. São de vários, e não é só de várias geografias, é de várias épocas, não é? Porque isto também corresponde a vários tempos históricos. Sim. E, no entanto, parece que há uma mesma voz, quase, não é? É a voz do Herberto, sim. Sente-se essa voz e há determinadas coisas que parecem ter sido efetivamente escritas por ele, embora sejam só mudadas para português. Mas essa diferença entre mudado e traduzido aqui é o elemento fulcral, não é? Porque o que ele faz é adaptar, de algum modo, estes poemas à sua própria linguagem poética. E eu sou péssimo leitor de poesia, tenho de confessar aqui. Mas se quiseres ler algum dos certos, estás à vontade. Gostaríamos de ouvir. Há uma coisa que me interessa muito, que eu gosto muitíssimo, porque eu trabalho muito com imagens, e há uma imagem em particular neste livro, que é o que dá o título ao livro, e que é uma coisa extraída dos Salmos. Eu pessoalmente acho maravilhoso, mas eu vou ler e depois vocês logo comentam. Porque também vai à Bíblia, não é? Também vai à Bíblia, exatamente. Também é uma grande tradição poética. Eu vou ler um bocadinho então. Faço a conta aos inimigos como se contam cabelos. Tornei-me para eles numa coisa fabulosa. Nas canções dos bebedores, o meu nome passa e passa como uma sombra maligna. Eu acho isto extraordinário. Incrível. E este tipo de coisas encontras em cada página, praticamente. E em relação aos outros 2 livros, são 2 livros diferentes e já lá chegaremos, naturalmente. Mas em relação a este, há um livro do R. de Luca que se chama Caroço de Azeitona,
um livro sobre os Evangelhos, e ele diz que lê diariamente uma passagem dos Evangelhos e aquilo serve como um caroço de azeitona que ele leva na boca para ir mastigando ao longo do dia. E este livro serve-me exatamente para a mesma coisa. Abro num ponto qualquer, leio uma passagem que já sublinhei, ou uma outra que é uma descoberta total, porque isso também acontece, e esse caroço de azeitona vai-me acompanhando ao longo dos dias. E tu lembras-te de quando encontraste este livro? Ou seja, tens alguma recordação desse momento? Eu não sei se encontrei este livro inicialmente numa poesia toda que o incluísse, não tenho a certeza. Aquela edição que tem uma rocha na capa, acho que inclui ainda isto. Foi aqui que eu vi primeiro e individualmente, só nesta edição, nunca me lembro de ter apanhado antes. Não, mas talvez ficaste fascinado e, portanto, foste à procura desta edição de bolso? Ou precisavas de um caroço de azeitona e, portanto... ou de um livro mais portátil para poderes levar no bolso? Vem-me parar as mãos. Na obra completa não dá jeito para andar a obra completa é impossível, embora ele fosse expurgante, não é? Foi até quase chegar a um livro de bolso, que era o que me interessava. O caroço de azeitona, foi reduzindo ao caroço de azeitona. E essas ideias ou essas imagens que tu transportas durante o dia, de alguma maneira também se intrometem ou interferem na tua escrita ou não? Sim, claro. Sim. A minha escrita é muito imagética. Para mim, enquanto construção, depois a experiência do leitor, não sei qual será, mas presumo que também tem esse lado da imagem. E, para mim, sim, estas imagens ficam comigo, vão se sedimentando, vão se ligando com outras coisas, vão ganhando raízes também. De tanto as mastigar, elas tornam-se parte também do meu vocabulário, chamemos-lhe assim. Há uma apropriação também daquilo que tu fazes, daquilo que tu vais lendo, não é? Portanto, normalmente, destas coisas que te... Tu vais roubando, não é? Quando escreves, vais roubando. E até há aqui uma coisa curiosa no último livro, que é o do Rui Duarte Carvalho, que eu depois far-vos-ei o favor de ler mais um bocadinho, que é uma coisa sempre de esperar, não é? Que é justamente uma imagem que eu já não me lembrava bem de onde é que tinha vindo e que incluí nos corpos, numa parte que se chama a parte do escritor, ou a vez do escritor, já não me lembro bem do meu próprio livro. Eu estou a ler o livro, mas ainda não cheguei a essa parte. Não chegaste a essa parte. Mas é uma coisa muito pequenina e não te influencia a leitura. E é uma imagem que ficou guardada, e eu não a sabia textualmente e demorei um bocado a reencontrar o livro, porque eu não sou desarrumado, mas sou excessivamente arrumado. Então é muito difícil encontrar as coisas, às vezes não me lembro. Nós temos o problema contrário, como já deves ter reparado, mas pronto. Mas parece-me perfeitamente catalogado, não é? Não, é mesmo caótico, mas pronto. Por exemplo, eu estava à procura da edição que tenho do Noturno, andei aqui quase uma hora e não encontrei. Está algures, eu sei que está aí, mas não sei onde. Sim, mas é quase desesperante, não é? Às vezes é. Não, mas os livros da nossa biblioteca, só esta pequena parte, têm esta brincadeira que é, quando nós recebemos um convidado, desaparecem, mudam-se, escondem-se num cantinho qualquer e voltam ao mesmo sítio quando a pessoa se vai embora. Quando a pessoa se vai embora e aparecem, olha, estava aqui, era aqui que eu estava. Mas isso é perfeitamente compreensível, visto que a estrela desta companhia parece ser é povo, que anda aqui à nossa volta, como também já se deve ter ouvido. Que anda a rondar-nos, amiga. Então, se calhar podemos passar justamente para o Desmedida, não é? Do Rui Duarte Carvalho. Esta ordem é um bocadinho arbitrária. Ou preferias falar no fim? Não, é indiferente. É indiferente. Até porque a escolha do Rui Duarte Carvalho e a escolha do Julien Gracq tem a ver com a ideia de viagem, de dois tipos possíveis de viagem. A mim, enquanto sedentário, pouco aventureiro, interessa mais a viagem do Gracq do que a viagem do Rui Duarte Carvalho. A viagem do Rui Duarte Carvalho, por outro lado, toca numa série de coisas que a mim me interessam muito, nomeadamente o Guimarães Rosa, que é um autor que eu prezo muito, e tem esta música de linguagem de alguns autores portugueses de origem africana, que eu não conheço bem, porque não sou grande leitor desses autores, mas que encontrava também nos brasileiros, porque houve uma altura em que lia muitos brasileiros. E há uma miscigenação, uma espécie de invenção ou de reinvenção da língua
que é muito frutuosa para mim enquanto leitor. A escolha deste livro tem a ver com a ideia da viagem do horizonte vasto, não é? Da viagem transformadora, da viagem, não direi xamânica, porque já falámos disso em relação a Herberto, mas também tem essa componente, não é? De contacto com uma outra realidade. As forças vitais da natureza, no fundo, também. Sim, também, exato. Que é outra coisa que encontras no Guimarães Rosa, não é? Que é o Grande Sertão Veredas, é justamente esse. E ele anda pelo território do Guimarães Rosa. Desse imenso romance que é o Grande Sertão Veredas. E do Euclides da Cunha e do Euclides da Cunha, que são os dois extremos do Rio São Francisco, não é? O São Francisco do Alto e o Baixo, que também passa pelo Médio. Mas, no fundo, ele faz essa viagem ao longo do rio e ao longo das paisagens, que também são paisagens literárias. Sim, essa ideia da viagem enquanto descoberta, porque eu acho que é isto, não é? Ele já conhece a obra de um e a obra de outro, já leu muito sobre o assunto, mas o estar no local leva a um outro estado de espírito que é mais próximo dos autores de quem está a falar. E essa ideia da viagem transformadora é uma ideia que me interessa a mim em teoria, na realidade. Interessa-me enquanto material literário, não tanto enquanto experiência pessoal. Enquanto experiência pessoal, o que me interessa é mais a viagem do Gracq, que é uma espécie de círculo à volta de casa, não é? Paisagens familiares, paisagens de infância. Sim, que, como ele próprio diz, é a viagem que não encerra surpresas. E há dois modos, para mim, de pensar esta ideia da viagem. A viagem longa, a viagem transformadora, é a viagem da imaginação, de algum modo, da descoberta. A viagem doméstica, aquela volta ao bairro que se dá, não é? Ou até o trajeto que eu fiz até a vossa casa. Vim a pé de casa. Demorei 1 hora. Este a pé? Eu ando muito a pé. Não é propriamente perto, são uns quilómetros. São uns quilómetros, sim, mas isso não me incomoda, não me chateia. E vieste a pensar também, não é? E vim a pensar, porque era justamente aí que eu ia chegar, que é esta ideia da viagem familiar, a viagem conhecida, não leva para o lado da imaginação, mas leva para o lado de reflexão. E voltamos aqui ao caroço da azeitona, não é? Tens 2 ou 3 elementos que se repetem constantemente e nos quais tu pensas. Às vezes não são os mais poéticos, não é? São aquelas coisas mais fortuitas do dia-a-dia, como tenho de comprar batatas, não é? E durante 2 horas pensas que tens de comprar batatas ou papel higiênico. Mas são 2 livros que, do meu ponto de vista, acabam por se complementar, embora talvez seja algo abusivo dizer isto, mas para mim, enquanto leitor, são 2 livros que se complementam. E é curioso que no caso do Gracq também é um rio, não é? No caso do Gracq também é um rio, o Evre, que é um afluente do Loire. Exato, sim. Mas é um rio mais discreto, mais pequeno, mais... É um rio mais à minha medida, de alguma maneira, sim. E é o rio da infância dele, não é? O rio junto ao qual ele cresceu. Sim, não é? E é um rio que ele já não frequenta, curiosamente, quando escreve o livro, porque há um momento em que ele diz que embarcava-se, continua a embarcar-se, não sei. E esse lado do que ficou guardado na memória também me interessa bastante. Eu vim até aqui, por exemplo, sem prestar atenção nenhuma à paisagem, sem olhar para nada em especial, porque se é um trajeto que conheço. Por acaso, do Mirador para aqui, nunca tinha passado. Portanto, houve aqui um momento de descoberta. não posso queixar. Tive as 2 viagens numa só. Exato. Mas, não sei, não... O livro do Rui Duarte Carvalho é um livro tão imenso que eu tenho muita dificuldade em falar sobre ele de forma sucinta, porque é tudo, não é? É uma espécie de livro de viagem, livro de crítica literária, livro de história, um livro de antropologia também, que presumo que fosse a área de formação do Rui Duarte Carvalho. É um livro de homem empenhado também, politicamente e socialmente, e remete-me sempre para 2 coisas que me interessam muito. Um é o Sebald, que eu acho que é uma ligação clara de registro. E depois é a história do livro sem género, por assim dizer, que vai a todos os géneros e não se fixa em nenhum. Que é uma coisa da qual eu gosto bastante enquanto leitor, porque o formato... os formatos estabelecidos, os formatos canónicos, não são uma coisa que me interessa grandemente.
E eles estilhaçam um bocado isso, faz Completamente. num sim. capítulo é uma coisa, no outro capítulo é outra. Sim, é ótimo. É mesmo E há uma momentos viagem. também de pura criação verbal, não é? Porque Também, ele, no sim. meio de uma passagem mais ou menos descritiva e séria, há ali um lampejo que é um poema, quase em prosa, Sim. por exemplo. Não é? Mas isso, ele tem esse lado. A primeira vez que eu contactei com o Rui Duarte Carvalho foi com um livro de poemas, justamente, que tinha poemas e ilustrações que eu acho que eram feitas por ele, uma edição muito antiga, das edições 70. Eu acho que tenho esse livro. Sim. Tenho. Mas, hoje não saberemos. Não? Hoje Mas não, hoje é Talvez impossível. amanhã. Talvez amanhã ele apareça. Mas Mas há alguma passagem que destaques ou que gostasses de ler um bocadinho? há este pequeno pedaço que é a tal imagem que me ficou. Este país não é para velhos. Ok, foi de quando depois tu és filme. Portanto, já foi há uns anos. Já foi há Já muito foi há uns tempo. anos. Sim. Já chegaremos ao crack e depois aqui Sim, outra sim, coisa sim. que é. Esta imagem que eu roubei de alguma maneira para os corpos é a seguinte: desse madeirense original, sabe-se que matou a primeira mulher por razões de adultério, coisa legal nesse tempo, e que ofereceu à sua segunda, que arranjou a seguir, a faca com que tinha castigado a primeira. E eu usei esta imagem porque é uma imagem Foi muito forte. da qual se tem inveja, não é? Exatamente. Enquanto- Porquê que não me Enquanto ocorreu a mim? Exatamente. Porquê é que não me ocorreu a mim? Se calhar se desse voltas maiores do que simplesmente voltas ao bairro, talvez me tivesse cruzado com ela. Mas tu contentas-te com as voltas ao bairro, mas não tens a vontade, tu disseste que te contentas como leitor ao ler estas aventuras dos outros, Sim. mas nunca tiveste esse apelo de ir numa desmedida como a do Rui Duarte de Carvalho para outro Sim, país? claro que já tive, acho que sim. E depois o que é que te impede? É uma certa Acho que inércia, preguiça? Eu prefiro não o fazer, não é? É um direito bartoloviano Sim. muito... É o Melville que continua a O Melville, influenciar-nos sim. a todos, não é? Sim, É o direito universal do escritor, é não o fazer, não o escrever. O Philip Larkin dizia uma coisa que eu acho graça. O Philip Larkin é uma personagem um bocado controversa, não é? Que também não me irrita, porque a biografia dos escritores não é uma coisa que me interessa grandemente. Mas dizia que havia dois tipos de pessoas: aqueles para quem tudo tem de ser diferente. Um ano na Argentina, um ano no Japão, um ano nos Estados Unidos, e aqueles para quem tudo deve ser, não direi igual, mas ritual e repetitivo. E ele integrava-se Como o no Kant, segundo por grupo. exemplo. Como o Kant, Por né? exemplo, Como o sim. Kant. Passeava todos os dias pelos mesmos sítios à mesma passeio hora. diário Né? à mesma hora, sim. Era um relógio humano, quase. E eu não sou o Kant, mas também tenho as minhas Rituais. os meus rituais. E há uma espécie de transcendência nesses rituais que também me interessa. A viagem grande, até por razões práticas, é mais difícil de fazer, mas não perco a vontade. Passamos para o teu terceiro livro, a terceira escolha. Julian Greves. Já falámos um pouco, As mas Águas Estreitas. Sim, As Águas Estreitas. Eu não conhecia Julian Greig antes de comprar este livro, que mais uma vez me veio para as mãos. Eu tenho muito má memória de onde é que compro os livros. este é o mais fininho dos três. Este é o mais Este é fininho o mais dos três. portátil, o mais... É o mais fino dos três, é o que me acompanha mais vezes, curiosamente. Sim. É aquele que cabe mesmo no bolso. É perfeito. No tem a bolso de medida trás das correta. calças, quase, não? Cabe no bolso de trás Trás das das calças calças. também, que eu já fiz a experiência. Sim. Mas é melhor em fases outonais, quando não tens casacos muito grandes, com bolsos muito grandes, porque depois o livro perde-se lá dentro e é mais chato de reencontrar. E este livro do Greig narra, não direi que narra uma viagem, porque não é isso que faz, narra uma experiência interior de uma viagem que já se fez, e que vai buscar elementos da infância, elementos da sua constituição enquanto escritor e daqueles que são importantes para ele enquanto escritor. Eu falo muito do Poe, por exemplo, e é um livro ao qual se volta, não direi ao qual se volta, mas ao qual eu volto sempre com espanto, porque de cada vez que o abro o Évora tem um novo recanto que eu não conhecia. Meandro novo, um meandro. Todo, sim, um canavial, Uma curva. Exatamente, uma curva do rio, para lá da qual tu nunca tinhas visto com a real atenção. De tanto se habitar os livros, eles tornam-se coisas diferentes, não é? Reabrem nos caminhos. E este livro do Greig, para mim, é um livro muito,
importante, nunca tinha pensado nisto, mas o vosso convite levou-me a pensar o quão importante este livro é para mim. Tal como os outros dois. E a partir deste, foste ler outros livros dele? Ou... Li mais 2 livros dele, li A Costa das Sirtes. Sim, mais conhecido. Sim. Um currículo que ele recusou, não é? Sim, ele ganhou e recusou. Exatamente. Mas ele também era torcido, não é? Era complicado. E depois li A Literatura no Estômago, onde se vê justamente o quão torcido era o Julien Grec. Costa das Sirtes, gostei de o ler, mas não... É um livro que eu ponho na mesma categoria do Deserto dos Tártaros, do Heimsville, do Ernst Junger, que é um autor de quem eu gosto muito, que parece ter desaparecido totalmente do panorama, e de alguns livros do Bia Casares. São os livros do aborrecimento, não é? Uma espécie de tédio existencial de se estar à espera de alguma coisa que pode ser nociva, mas que venha alguma coisa, não é? Que não passe a vida à espera. E isso é um género que eu acho particularmente divertido. Divertido. Não estava à espera desse adjetivo. Foi o primeiro que me saiu na realidade. E alguma vez aconselhaste um destes livros aos leitores que passam na livraria onde trabalhas? Se alguém chegar e disser, diga-me um livro... Aconselho-me um livro, se calhar as pessoas não fazem sou muito bom a aconselhar livros, na realidade, porque não, as pessoas fazem muito isso, fazem esse lado. Só que não queres correr o risco de estar a surgir um livro que se calhar aquela pessoa não vai querer ler, não é? Quando estás nessa posição, sentes-te mais ou menos obrigado a fazê-lo, não é? Tens de desempenhar a função. Mas não me parece que algum destes 3 livros fosse recomendável a alguma daquelas pessoas que alguma vez me perguntam o que ler na praia. Exato, sim. Exato. As pessoas que gostariam destes livros à partida se calhar já sabem que vão gostar. Exatamente, já chegaram até eles. Uma coisa engraçada que se calhar une também os 3 e vem ligar com uma conversa que nós os dois tivemos no outro dia. Disseste que o ermitério é uma coisa que te interessa cada vez mais. E no fundo estamos a falar de 3 autores a quem o ermitério também interessa. São ermitas também, são ermitas de alguma forma. O Rui Duarte Carvalho um bocadinho menos, mas sim, o Grec e o Herberto acho que são bons exemplos de ermitas. O ermitério interessa-me bem enquanto possibilidade ideal, ou enquanto possibilidade ficcional, não me imagino a ser ermita total. Não. Desligado do mundo, desligado dos outros. Eu já vi bastante desligado do mundo, na realidade, mas não mais do que isso. Já me chega esta distância. Estás no ponto ideal da distância entre o mundo e a tua vida. Estou no ponto ideal, sim. Tem sido uma viagem cheia de descobertas, esta da Biblioteca de Bolso, porque estou a descobrir uma série de coisas importantes sobre mim. Nas quais nunca tinha pensado. Devíamos ter avisado que, no fundo, só não temos aqui um divã por uma questão de espaço. Eu percebi. Há uma dimensão psicanalítica nisto. Mas, sim, o ermitério interessa-me porque o isolamento é uma coisa que me interessa. Não enquanto prática pessoal, mas enquanto prática observável. Como possibilidade literária também? Como possibilidade literária, sim. Eu acho que na questão da Cinerama, por exemplo, eu acho que no texto, nesse próprio texto, na Cinerama, eram 3 ermitas, não é? De algum modo. 2 ermitas voluntários e um ermita forçado, mas 3 ermitas. Já é um tema que te interessa há bastante tempo. Já é um tema que me interessa há bastante tempo, sim. Minha personalidade está constituída de forma sólida já há muitos anos. Nós vamos ficar por aqui hoje. Vamos recordar que o Bebedor Noturno de Herberto Helder tem atualmente uma edição pela Porta Editora por 16,60€, desmedida. Embora esta da Gato Maltês seja mais bonita, Gato Maltês é mais bonita, sim. E ainda se deve encontrar. Ainda se deve encontrar, sim, provavelmente. Desmedida, Luanda, São Paulo, São Francisco e Volta, Crónicas do Brasil, de Rui Duarte de Carvalho, tem uma edição da Biblioteca Editores Independentes por cerca de 8€. A edição original era da Cotovia, mas já não se encontra. As Águas Estreitas, de Julien Gracq, tem uma edição pela Assíria Alvim e um preço de 6,50€.
Para a semana estaremos de volta, retomamos aqui a nossa periodicidade habitual com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/Biblioteca de Bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição RSS e na rádio online Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Rodrigo, muito obrigada por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.